Começamos do jeito que Deus quer, à hora marcada, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Então, dito isto, a pedido de várias famílias, nós, hoje, se vocês estão em pé, por favor, sentem-se, porque isto hoje é fogo. Acreditem, hoje com a patrística, minha gente, os padres da igreja, eu não sei, eles ou não dormiam, eles vinham computadores. Eu acho que aquela gente não dormia. Eles hoje vocês vão ouvir coisas que eles deixaram escritas que mete uma pessoa de joelhos a dizer, eu não sei nada. Acreditem. Querem ver? Muito bem. Só sobre São José. Só sobre São José. Não é Maria na Patrística, senão seria mais um curso. Aliás, seriam para aí uns 5 ou 6. Só sobre São José. Ou seja, eu peguei nos textos da patrística, investiguei, enfiei-me nos textos, fui por todo o lado, percorri. Só São José. Está bem? Só sobre este homem na patrística. Que parece quase nada. Reparem cá. 1985... dizia-se textualmente, sobre São José não existe nenhum livro, nenhuma obra dedicada na patrística, portanto quase não se fala acerca deste homem. E de facto, lembram-se na Quam Pelúrias, que ou foi na anterior, do Pio IX, que ele diz a determinada altura, como dizem alguns padres da igreja, mas não especifica quem. Já repararam? Há alguns padres, não está lá escrito quem, não tem uma nota de rodapé, não tem nada. Está bem. O que é que nós fazemos? Vamos à procura. Então hoje, São José na patrística, e realmente vai ser qualquer coisa. Percorrer os séculos da mais antiga história do cristianismo, onde afundam as raízes primitivas da fé e da teologia cristã, é um empreendimento que não deixa de suscitar entusiasmo. É verdade, estamos entusiasmados, estamos curiosos, pois é enigmática e misteriosa, onde a história nem sempre é linear. Portanto, por isso é que eu disse, sentem-se, preparem-se, porque aquilo que aqui está vai nos deixar confortáveis e desconfortáveis. Qual é a primeira pergunta? Sou obrigado a fazer, porque partimos todos do mesmo patamar que queremos aprender. O que é a patrística? É o estudo dos padres. Do estudo da teologia dos padres da igreja. O que é que são os padres da igreja? Vocês sabem como é que eu sou feito, eu gosto sempre de colocar todas as questões a partir da Adão e Eva. Os padres da igreja são cristãos dos primeiros séculos que escreveram em grego, latim, siríaco e armeno. Hoje vamos ter citações em latim e grego, para a alegria dos latinistas presentes. De certa medida, cuja doutrina e santidade pessoal foram recebidos por toda a igreja. Portanto, vamos dizer assim, estar um Isidoro de Sevilha a citar um Efrém da Síria ou um Clemente de Alexandria no Egito, não era difícil, estão a entender? Ou seja, havia uma transmissão permanente de textos, graças ao bom Deus. Nas controvérsias teológicas que aconteceram ao longo da história, muitas vezes um determinado argumento, como é que se dirimiu a questão? Vamos perguntar aos padres da igreja. Se quisermos, aos pais fundadores, vou usar a nomenclatura, gregos e latinos, que são a grande maioria, ainda que temos em copto, armeno e outras línguas, mas são igrejas ainda hoje de minoria, e tornam-se decisivos para a resolução. Por exemplo, uma conclusão séria. Todos os padres da igreja são unânimes ao afirmar que José, com Maria, viveu um casto matrimónio. Ponto. Mas... Bem, só que se é um padre da igreja que diz, existe um argumento da autoridade, um argumento da antiguidade, existem séculos de... Se sou eu que digo,
É a minha opinião pessoal. Tudo ok? Dá para continuar assim? Para não perdermos mais tempo. Temos sempre um problema. Dá para continuar? Dá sim, senhor. Vocês estão a ver a apresentação? Vai. Estão? Muito bem. Vem a apresentação. Vem a minha carinha. Portanto, estávamos na parte em que todos os padres da Igreja são unânimes ao afirmar que José e Maria viveram num casto matrimónio. Todos aqueles que opinarem contra isto têm que afrontar séculos de tradição eclesial. Coragem. Depois, no Ocidente, este período histórico vai até Isidoro de Sevilha, em 636. No Oriente, o último autor é São João Damasceno. Depois também estas divisões de períodos de tempo são sempre complicadas, mas para agora ficamos com noções muito gerais. Então, dito isto, o que é que nós temos? Os temas patrísticos sobre São José. Isto é, nós temos duas formas de enfrentar esta questão. A primeira, eu apresento-vos baterias de texto que todos nós vamos dizer tão lindos, mas não fica nada estruturado na nossa cabeça. Segunda possibilidade, eu divido por temas, falo a partir dos temas e vai, degrau após degrau, ficando estruturado na nossa cabeça até chegarmos aos dias de hoje e nós vermos quanto evoluiu, quanto mudou, o que ficou para trás, o que existe de novo. Dessa forma, fazemos qualquer coisa de segmentado. Razão pela qual digo consegui dividir em 9 temas patrísticos sobre São José. Então, vamos a um lugar comum. O pensamento dos padres da Igreja a respeito de São José praticamente segue aquilo que está nos Evangelhos, mas não deixa de ser influenciado pelas narrações apócrifas que vocês gostaram tanto ontem, para deleite, quando fizemos liturgia e iconografia de São José. Oh, meu Deus! Quando a gente falar, São José com Jesus à cabeceira da cama, já sei de onde é que isto vem. Ainda que nenhum padre da Igreja tenha dedicado uma obra a São José, especificamente uma homilia a São José, até porque não havia festas a São José, não deixaram de colocar interessantes observações que fazem parte do nosso património cristão acerca do esposo de Maria. Como forma de sintetizar as várias perspectivas sobre São José, apresentaremos unidades temáticas, como eu vos tinha pré-anunciado. Então, qual é o primeiro tema? A dupla genealogia de José. De facto, se nós olharmos para as genealogias que eu vos mandei, que vos disse para ler, que falamos sobre elas, numa, São José é filho de Eli e noutra é filho de Jacó. Então os padres da Igreja, o que é que eles fizeram? Foram à procura das possibilidades, das hipóteses. As genealogias de Mateus e Lucas apresentam numerosas diferenças. Em primeiro lugar, atribuem a paternidade de José a 2 homens diferentes. Para responder a este problema, os padres da Igreja referem-se a uma tradição que remonta a este senhor Júlio Africano. Eu, de cada vez que coloco um autor, eu coloco este M ponto, que significa o ano da morte do autor, aproximadamente, como é óbvio. E depois, quando eu coloco um autor, como eu vos vou ler, e que é apresentada por Eusébio de Cesareia, o que está entre parênteses, em cursivo, em itálico, desculpem, História Eclesiástica 1,7, esse 1,7 é a numeração, vou-lhe chamar internacional, porque já se utiliza há uns séculos. A obra da pessoa, se eu conhecer que exista essa obra traduzida em português, eventualmente a traduzo. Mas o normal é citar as obras no original, na tradução original latina. Grande parte das obras são em latim. Algumas têm uns nomes um bocado estranhos porque são em grego. E depois aquelas que são em siríaco são intraduzíveis, portanto utilizamos o nome em latim, que é como elas chegaram até nós. Portanto, para quem estiver habituado a patrística, tiver bibliotecas para procurar, eu, propositadamente, deixei todas as referências de todos os textos onde podem encontrar as informações. Estão a entender? Nós não podíamos colocar aqui todos os textos. Okay. Então, uma tradição que remonta a Júlio Africano, que morre em 240 e é apresentada por Eusébio de Cesareia, que se concentra em aplicar a lei do levirato, Deuteronômio 25, 5 a 10, em que
Jacó casou com a viúva de Eli, seu irmão, que morreu sem filhos, e para lhe suscitar posteridade, José seria filho de Jacó segundo a natureza, e de Eli, segundo a lei. Vocês sabem o que é para lhes suscitar posterioridade? Para os judeus, a imortalidade da alma não existe. Logo, se não existe, um homem é imortal através da sua descendência. O meu irmão morreu sem filhos. Se eu me casar com a esposa de meu irmão e tivermos um filho, o meu irmão, através desta descendência, será imortal. Nós faremos, ainda estamos a arquitetar, mas faremos em breve um curso de escatologia mariana, e então aquilo que nós estamos aqui a tratar vai ser tratado e retratado, e como eu disse hoje a uma pessoa, grande parte daquilo que nós pretendemos de conhecer acerca da escatologia, a escatologia contemporânea mudou muito depois da Segunda Guerra Mundial. É uma escatologia que tem que obedecer à globalidade, à globalização em que vivemos, e que nos obriga muito mais do ponto de vista existencial do que um simples fiz o bem, acontece-me o bem, fiz o mal, acontece-me o mal. Continuando, a partir daqui os vários padres da Igreja adotaram esta posição. Olha que nome bonito para dar no batismo a um filho. Eustásio de Antioquia, que fez Commentari in Hexameron. Nomes extraordinários. Não vou estar aqui a explicar o que é o Hexameron, não vale a pena. Depois, Gregório de Nazianzo, no Poemata Dogmática, também o escreveu. Tem os numerozinhos todos. Agostinho, por sua vez, antes de ter tido conhecimento do documento de Eusébio de Cesareia, advoga uma possível adoção de José, contudo, regressa à solução anterior. Essa dúvida acerca da dupla paternidade, proveniente da lei do levirato, viria a ser lida por Santo Ambrósio de Milão, homem extraordinário, pai espiritual de Santo Agostinho, num sentido muito mais profundo. Ela é uma figura da ressurreição, um dom gratuito da pessoa de Cristo aos homens e do seu papel de substituição na redenção. O que é que significa? Que ao dar José à Igreja, também nós somos filhos de dois pais. Tem lógica, não tem? Eles tinham uma visão da fé tão diferente da nossa, acreditem. Tão diferente da nossa. Era um outro mundo. E é uma fonte inesgotável. O Concílio Vaticano II é o concílio que mais citações da patrística tem. É sério, quando nós falarmos acerca de Maria no Concílio Vaticano II, vocês vão ver as citações, são... O primeiro casamento e a virgindade de José, segundo o tema. Sem dúvida, para melhor garantir a concepção virginal de Cristo e a castidade conjugal de José na sua relação com Maria, e também para explicar a famosa origem dos irmãos de Jesus, de alguns apócrifos, conhecem estes dois títulos, Proto-Evangelho de Tiago e a história de José o Carpinteiro, imaginaram um casamento anterior de José, onde teriam nascido estes irmãos de Jesus. Ele seria, então, no momento da sua união com Maria, um velho de idade avançada. 90 anos. Encontram-se em alguns escritos. Garantindo, assim, a continência com Maria. Estas narrações entrarão em contraste com as informações do Evangelho, mas acabariam por deixar traços na iconografia, sempre o pobrinho velhinho, sempre a mesma história, na iconografia, no teatro religioso, na liturgia oriental, e prejudicará grandemente a inteligência teológica acerca da união conjugal de Maria e José. Vamos ter que esperar na próxima aula, Maria na Idade Medieval. Vamos bater à porta de um senhor que de certeza já ouviram falar do nome. Para nós teólogos, ele a nada altura diz: todas as minhas obras valem nada, desejaria queimá-las.
e todos nós nos levantamos da bancada e dizemos queima, queima, queima. Chama-se São Tomás de Aquino, o tormento de qualquer teólogo. Porque somos bombardeados com São Tomás de Aquino até a exaustão todos os dias da nossa vida e todos os argumentos aquele homem tocou. Um bocadinho como no magistério da Igreja João Paulo II. Qualquer argumento que se fale, ele escreveu um documento, é preciso ir lá. Estão a entender? Aquele tipo de pessoa que está omnipresente. São Tomás de Aquino na teologia funciona assim. E ele escreveu sobre São José. E escreveu sobre o matrimónio sobre São José. E aquilo que ele escreveu sobre São José ainda hoje é a regra que nós temos para falarmos do verdadeiro matrimónio. Mas, para agora, falamos de patrística. A reação dos padres latinos, em geral, é muito negativa, tirando algumas exceções, como Hilário de Poitiers. Eles rejeitam os apócrifos, normalmente. Alguns elementos, outros não. Até que, no Adversus Helvidium, número 19, São Jerónimo, aquele famoso tradutor da Bíblia, vocês veem aqui esta imagenzinha em cima deste homem, assim, meio despido, que fazia calor, com um leão ao lado e com uma figura de Nossa Senhora. É uma imagem romântica de São Jerónimo, como é óbvio. E então, Jerónimo escreve: se nós aceitamos aquilo que está na Escritura, nós iremos rejeitar aquilo que lá não está presente. Nós podemos, de facto, em conjecturas, se aqui é possível, pretender que José tenha tido outras mulheres e que delas tenham nascido os irmãos do Senhor. Que alguns imaginaram com uma temeridade mais ousada do que piedosa. Dado que a fornicação nunca poderá encontrar lugar num santo e que não está escrito que José tenha tido uma outra mulher, nós deveremos olhar para a sua relação com Maria mais como um guardião do que como um esposo. Resta, portanto, que ele permaneceu virgem com Maria e é aqui que ele mereceu ser chamado Pai do Senhor, São Jerónimo. Mas não nos ficamos por aqui. Terceiro tema: as dúvidas e os sonhos de José. A não expectável gravidez de Maria coloca José perante um dilema. E vocês vão ver amanhã sobre São José, a professora Rita a dissecar cada uma daquelas palavras, a explicar ponto por ponto a questão de José até a exaustão. E ela explica tão bem que eu até fico envergonhado de vos tentar explicar alguma coisa. Por isso é que eu fui buscar temas que não tocassem diretamente as questões da professora Rita, senão seria como o Sol e a Lua, não é? E eu recebo a luz do Sol. Se este aconteceu por uma culpa ou por um mistério, perante isto José ou a devolve ou a protege. Alguns padres da Igreja tentaram explicar esta posição de José de acreditar na culpa ou que tivesse sido vítima de violação. Um senhor chamado Justino, que escreveu Diálogo com Trifão, como isto foi escrito em grego, como eu sei que vocês estão a começar a gostar destas letrinhas um bocadinho estranhas, mas que até soam bem, e Nosso Senhor Jesus Cristo disse o Pai Nosso nesta língua, ton agiu, Justino, pros, trefona, iudaion, diálogos. Número 78. João Crisóstomo, que morreu em 407, comentando Mateus, ou um sermão de Santo Agostinho, vai dizer o mesmo. Efrém o Sírio eventualmente acredita que Maria tentou explicar o facto e que José compreendeu o que tinha acontecido e que era um prodígio de Deus, no Diatessaron. Jerónimo e depois Pedro Crisólogo pensam que José reteve o seu juízo graças à confiança que tinha para com Maria. Vários padres gregos estimam que José, por intuição ou revelação sobrenatural, conhecia desde o início o mistério e se julgava indigno de nele participar, mas todos são unânimes em afirmar que as dúvidas de José desapareceram quando ele recebeu a mensagem do anjo. Como nos diz Santo Ambrósio, perante a advertência do anjo, ele tinha pensado em libertar Maria como culpada. Mas depois, em toda a fidelidade e sem alguma dúvida sobre a sua virgindade, ele acolheu o mandamento do anjo. E onde é que São Jerónimo escreve isto?
num livro sobre a instituição das virgens, consagradas, como é óbvio. E ainda Teodoro de Anchira, que é um nomezinho esquisito, acrescenta na sua homilia 5.7, são numerações globais, desde que ele se abriu ao mistério, ajudado sobretudo pela palavra do anjo e conhecendo com certeza que o Emanuel nasceria de uma virgem, José não mais rompeu a ligação do esponsalício, querendo ele também ser um servidor desse mistério. Quarto tema: o casamento de José e de Maria. Os padres da Igreja manifestaram um certo embaraço para qualificar a união conjugal de José e de Maria. Naquela época de heresias cristológicas, eles tentavam evitar que se tratasse de uma comunhão carnal, porque a heresia cristológica vai dizer que Jesus é filho de José. Já vamos ver aqui uns senhores que optaram por essa opção. Neste sentido, vários padres negam que houve um real casamento, sem eliminar, porém, assim lhes aparentava toda a realidade da ligação conjugal, ou seja, eu tenho que dizer que é vermelho para salvaguardar uma situação, mas aquilo é um vermelho, eu fugi para o alaranjado, talvez amarelo e talvez verde. Se a fé fosse um jogo matemático, não existiam teólogos, não é? Existiam livros de física e química e o mundo estava resolvido. Mas a vida humana é muito mais do que isso. Contudo, os padres latinos foram firmes na posição de que as implicações desta situação providencial propôs como um modelo a outros casais continentes, pois, quanto mais autêntico é o matrimónio, mais casto ele é. Esta moral, vamos lhe chamar moral pessoal, matrimonial, chegou até próximo dos nossos dias. O matrimónio, de alguma forma, não teve em tão bons lençóis quanto isso. E quando se pensava que iríamos conseguir resolver as questões matrimoniais ao ser visto o matrimónio como uma relação de amor entre duas pessoas e abandonar-se aquela famosa frase de Agostinho, que depois foi utilizada noutros contextos, foi desvirtuada do seu contexto, etc., que o matrimónio seria o remédio da concupiscência, o que é que acontece? Uma sociedade fraturada pelos divórcios. Pois a realidade tende mais à união espiritual dos esposos do que à comunhão carnal. Os padres procuraram igualmente porque, apesar da concepção virginal, que Maria deveria ter um esposo. Eles faziam todas as perguntas, é interessante. Eles interpretaram que as razões para estar ao lado do Verbo encarnado e para estar ao lado de Maria são as mesmas. Orígenes faz sua a ideia de Inácio de Antioquia quando declara que a intenção de Deus foi aquela de esconder o nascimento virginal de Jesus do príncipe deste mundo. Um grande número de padres retomam esta explicação, acrescentando ainda que assim José ajudou também a esconder aos judeus estes milagres para respeitar os tempos da revelação e assim certificar-se que não faria mal a Maria. Estamos a falar depois da chamada vida escondida de Nazaré, dos supostos 30 anos. Outros padres ainda falam que era necessária uma testemunha da missão de Maria e também da missão de Jesus, que fosse protetor e sustentador. E depois eu coloco-vos este Eusébio de Cesareia, Jerónimo, João Crisóstomo, Teodoro de Anchira, Pseudo-Crisóstomo. Para aqueles que o desejarem, depois podem pegar nestas citações e andar a ver, caso tenham as obras traduzidas ou acesso a estas obras, podem lá ir ver. Beda o Venerável, o único doutor da Igreja da atual Grã-Bretanha. Vocês sabem qual é o único doutor da Igreja português? Não? Não é Nossa Senhora de Fátima, não é a Irmã Lúcia, não. Santo António de Lisboa.
o único doutor da Igreja portuguesa. Eu digo-vos isto porque já anda no ar que se calhar 100% da Mariologia portuguesa vai fazer alguma coisa sobre isto. Continuando. Beda o Venerável irá resumir com estas palavras a tradição patrística. Eles dirão então que a bem-aventurada Maria teve um esposo que foi a testemunha mais digna de confiança da sua integridade e o servo mais fiel de Nosso Senhor e Salvador. Pelo seu menino ele levou ao templo as vítimas exigidas pela lei. No momento da perseguição ele o levará ao Egito juntamente com sua mãe e ali permanecerá. Por fim, ele procurará outros serviços exigidos pela fragilidade da natureza assumida. Por isso é que eles depois são doutores da Igreja e santos e por aí adiante. Têm uma capacidade de pegar nas coisas simples da vida e de ler a profundidade do mistério de Deus nelas. Quinto tema, a concepção virginal de Cristo e a castidade de José e de Maria. Apoiando-se nos evangelhos de infância, os padres da Igreja viram sempre uma relação entre a concepção virginal e a divindade de Jesus. Dado que heréticos como Carpocrates de Alexandria, gnóstico, Cerinto, outro gnóstico, e os ebionitas, que são um grupo de judeu-cristãos do 1º e 2º século, que retinham que Jesus era um filho natural de Maria e de José, um simples homem sobre o qual o Espírito Santo desceu sobre ele no batismo, as pessoas deveriam aderir à lei de Moisés e rejeitar os ensinamentos de Paulo. Estes são os ebionitas. Portanto, aquilo que ainda hoje em dia acontece, já naquela altura acontecia. Por isso é que eu já vos disse que sem memória, na nossa história, acontece um cataclismo. E o nosso desespero da memória é grande. Quanto mais nós olhamos para as origens, mais nós compreendemos onde estamos e para onde devemos ir. Tal como quando nós olhamos para a Sagrada Escritura. Então, ensinava que Jesus, portanto, este Carpocrates de Alexandria, Cerinto e tal, ensinava que Jesus tinha sido gerado por José. E os padres da Igreja o que é que fizeram? Reagiram com energia. Ireneu refutou os seus argumentos com o auxílio das profecias e dos evangelhos. Dos vários textos patrísticos e litúrgicos, vemos os testemunhos que demonstram como Jesus era conhecido sem semente viril e que ele é sem pai na terra como sem mãe no céu. Reparem, do ponto de vista literário, mas também como fórmula mental, Jesus não tem pai na terra da mesma forma que também não tem mãe no céu. Deus Pai e a mãe de Jesus. Estou a entender como, até do ponto de vista gráfico, como mnemónica, estou a entender como eles funcionavam. Estes textos são brilhantes, porque eram textos normalmente que eram proclamados. Estou a entender? Muitos são homilias, etc. E ao serem proclamados, eles utilizavam, vamos lhe chamar, com todo o respeito, trocadilhos de palavras, de forma a que as pessoas fixassem pequenos conceitos e os repetissem. Ele nunca Jesus, sem pai na terra, como sem mãe no céu. Tem aqui um senhor novo, Lactâncio, Jerónimo, Agostinho, etc. Os padres da Igreja afirmaram, igualmente, a castidade completa de José e Maria após o nascimento de Cristo. Mais uma vez os padres afirmam, mais uma vez hoje em dia, mas não foi assim, onde é que estão as provas, etc, etc. As fórmulas evangélicas, como os irmãos de Jesus, ele nunca a conheceu após o nascimento daquele filho, não deixaram espaço para manter uma posição que se refere a opiniões contrárias, como blasfemadoras ou temerárias. Isto é, quem afirma que depois do parto, São José, Nossa Senhora, e depois os irmãos de Jesus e por aí adiante,
os padres da Igreja, e reparem a quantidade de padres da Igreja, a antiguidade deles, eles refutam em bloco que isso tenha acontecido. Imaginem-nos como testemunhas mais diretas do acontecido. A paternidade de José. Os padres hesitam sobre a qualificação de dar à paternidade de José em relação a Jesus, tal como para com o casamento de Maria pelas mesmas razões. A noção de paternidade educativa e funcional, distinta da paternidade carnal, foi elucidada progressivamente. Reparem, a nossa primeira aula sobre a paternidade e a visão da paternidade hoje, e esta paternidade funcional para salvaguardar a perpétua virgindade de Maria, para salvaguardar a filiação divina de Jesus, acabaram por fazer uma erosão, fazer passar uma ideia que pretendia defender por um lado, mas por outro lado, estão a entender, desequilibrou aquela família. Mas sobre isso nós depois, mais para a frente, falaremos. Orígenes parece já entender desta forma. José não teve parte no nascimento de Jesus, a não ser no serviço e no afeto. É por causa do seu serviço fiel que a Escritura lhe atribui o nome de pai. João Crisóstomo nota que o anjo convidou José a tomar o papel de pai ao dar o nome de Jesus. Agostinho vai ainda mais longe dizendo: porque Jesus o chamou de pai, senão porque nós compreendêssemos que José, com justiça, no título esposo, ele utiliza a palavra virume, lembram-se daquele András que eu vos mostrei no grego, como homem, o homem de Maria, ele vai aqui utilizar a palavra virum, que seria o correspondente, o esposo de Maria, sem comunhão carnal, mas em virtude de união conjugal. E utiliza este misterioso ipsa copulatione conjugi. E por esta razão ele é também muito mais próximo, multo conjunctius, de ser chamado pai de Cristo, pois nasceu da sua esposa e ele o adotou. E numa outra situação, esta união de Maria com José, independentemente da consanguinidade, será suficiente para fazer de Jesus o filho de Davi. Tendo em consideração aquilo que dissemos sobre José na Sagrada Escritura, começamos então a entender estas sequências. E o que é que São José fez na história da salvação? Era carpinteiro, ganhava dinheiro, ia ao supermercado e trazia as batatas e o arroz e o feijão para casa. Não. Para os padres gregos, José participa na economia do mistério da encarnação, com a missão e as graças que isto implica. Ireneu escreveu que José libertou-se de todas as dúvidas com as mensagens do anjo e a alusão de Isaías 7,14, tomou consigo Maria, sua esposa, e tomou o seu ofício com alegria por aquilo que concerne a educação de Cristo. Orígenes coloca José como designado para a vinda do Senhor. E também que a presença de José permite descartar a ideia de uma proteção miraculosa para Jesus menino, com os anjinhos do céu, etc. Cuidando de ganhar a vida como um homem, ele teve que se deixar ser guiado por seus pais nutrícios. Então, reparem, voltam para Nazaré, depois do episódio do templo, crescia, idade, estatura e graça, e era-lhes submisso. Não é? O que lá está. Qual é a questão? Que aqui não poderemos abordar, não temos tempo para isso. A questão está na dupla consciência de Cristo. Cristo tem duas consciências, como Cristo tem duas naturezas. A pessoa de Cristo tem a natureza humana e a natureza divina. Sobre isso, fizeram-se concílios em que os monges vinham do deserto armados com varapaus e abriam a cabeça daqueles que não eram ortodoxos. Bons tempos. Continuando, senão ainda me acusam aqui de alguma subversão. Seria interessante. Seria interessante ver hoje isso acontecer. Mas bem, o que é que acontece? Se Jesus
é verdadeiro homem e é verdadeiro Deus, ele tem uma consciência pré-consciente como verbo de Deus e tem uma consciência humana. Eu sei que para nós isto é dificilíssimo de entender, não sei quantas teorias de psiquiatria, regressão, etc. Volta e meia esquecemos que Jesus é Deus, volta e meia esquecemos que Jesus é homem. E reparem, é mais fácil espiritualizar Jesus do que encarná-lo. Porque a partir do momento em que Jesus encarna, eu sou obrigado a confrontar-me com uma pessoa e não confrontar-me com uma ideia. E as ideias, tem pessoas que acreditam, tem pessoas que não acreditam, têm opiniões pessoais, etc. Mas eu não posso dizer eu não acredito em ti quando tu estás à minha frente. Jesus não é uma ideia. Verdadeiro Deus e verdadeiro homem. João Crisóstomo irá dizer sobre José que uma vez que as suas suspeitas sobre Maria foram dissipadas, ele a olhou através dele, de Jesus, e teve parte através deles, de Jesus e de Maria, em toda a economia do mistério. Economia do mistério. Economia, é interessante, é uma palavra teológica, curioso, não é? A economia, oikonomos, a lei da casa, os meios, lei da casa, economia, se quisermos. A letra é a lei da casa, ou os meios da casa. Okay? Se quisermos, a economia relaciona-se com o dinheiro dá-nos meios para comprar, para, etc. Não é? Então, em vez da palavra economia, quando vocês virem economia da salvação, economia do mistério, economia da redenção, vocês trocam a palavra e colocam a palavra meios. Caminho através do qual. Está bem? Então eu vou ler a frase. E teve parte através deles, de Jesus e Maria, em todos os meios do mistério. Ficou mais compreensível, não é? Nesta mesma linha, iremos encontrar a extraordinária frase de Rabban Maur, não é árabe, não é árabe, é da atual França. É Rabban Maur. E que diz, eu deixei em latim, primeiro porque é simples, segundo não tenham medo, e terceiro vamos ler devagarinho. E eu sei que alguns de vocês estudaram latim e gostam. Por 4 foi perdido o mundo. Vamos fazer uma tradução assim muito terra a terra, está bem? Por uma mulher, por um homem, por um madeiro e por uma serpente. Por 4 foi restaurado. Por Maria, por Cristo, pela cruz e por José. É verdade. Estamos a falar de um testemunho do ano 856. Ainda não existia Portugal. E o Brasil estava nos planos de Deus. Portanto, não venham aí com conversinha. Já este homem conseguia colocar 4 a 4 e introduzir José. Está escrito. Não é? Está escrito. Os tipos de José. Ora, vamos explicar. Uma frase que o concílio diz citando Santo Ambrósio. Santo Ambrósio diz: Maria é o tipo da igreja. O problema é que em português tipo é o fulano, é o cicrano, é o modo de ser. Ele é tipo isto ou tipo aquilo, correto? Muito bem. Então vamos tirar a palavra tipo e vamos colocar a imagem. Maria é a imagem da igreja, correto? Então vamos ver. José é a imagem de... Vamos descobrir. A participação de José nos meios da encarnação, ficou melhor assim, não ficou? Teve que trazer aos padres da igreja a luz sobre a presença de várias figuras. Num texto muito enigmático, não é que os padres da igreja vão ser muito clarinhos, portanto, de cada vez que vocês me ouvem falar, se acharem complicado, eu garanto-vos,
Vão à internet, procurem padres da igreja, descarreguem qualquer livro, comecem a ler e depois conversamos. Num texto muito enigmático, de Pedro Crisólogo, vemos que José, filho de Jacó, do Antigo Testamento, e José, esposo de Maria, praticamente se fundem numa mesma personagem em razão do paralelismo da sua vida e da sua função. Sermão 146 de Pedro Crisólogo. Aymon de Auxerre, França, nomes esquisitos, estabeleceu assim um breve paralelo entre estes dois Josés. Já com São Bernardo, famosíssimo São Bernardo, este paralelismo encontrará uma completa expressão. Os padres dos primeiros séculos veem em José do Antigo Testamento a imagem de Cristo, mas o segundo José também o é, imagem de Cristo, graças ao casamento de Maria, que é figura da Igreja. Vamos ver como é que isto se enquadra, não é? Ireneu de Leão apresentava já um duplo díptico entre Adão e Eva, José e Maria, Cristo e Igreja. Estão a ver? Um díptico. Nós atualmente na arte contemporânea não temos muito. O que é um díptico? E vocês vão me ouvir falar muito de díptico, de tríptico. O que é? Era, por exemplo, eu não tenho aqui nada para fazer um díptico. Por exemplo, imaginem um quadro como um portátil. Vamos pegar num portátil, está bem? Só que o portátil, em vez de abrir assim, vamos colocá-lo na vertical. E então vai abrir assim. Estão a entender? De um lado vamos colocar Adão, do outro colocamos Eva. De um lado colocamos José, do outro colocamos Maria. De um lado colocamos Cristo e do outro colocamos a Igreja. Fizemos um díptico. E então, quem olhava para um determinado quadro, uma determinada pintura, normalmente pinturas, conseguia intuir as passagens, não é? As passagens do mistério de Deus. De onde viemos e para onde vamos. Era uma forma, para mim, muito inteligente, muito pedagógica, de falar do mistério de Deus, através dos dípticos. Agora imagine um díptico onde nós colocamos Eva, Adão, árvore da vida, serpente, Jesus, Maria, cruz, José. Imaginem um díptico pintado dessa forma. Continuando. A mesma inspiração a podemos encontrar mais explicitamente num texto atribuído a Cromácio de Aquileia, sempre nomes bonitos. O simbolismo eclesial do casamento de José e Maria é celebrado por Paulino de Nola, ainda que o papel de José seja minimizado e relativizado ao papel de Maria, e reparem que é ainda hoje a concepção que nós temos, José existe ali meio num canto escondido em relação a Maria, e reparem, quando nós fizemos o curso de espiritualidade mariana, nós apercebemos-nos que, e isto é muito importante, nós temos, reparem, Maria que, a prescindir da sua maternidade divina, diz sim a Deus e se faz discípula. E nós temos José que, a prescindir do seu papel para com a Sagrada Família, se faz discípulo. Vão entender as diferenças. É como dizer que São Francisco Xavier se converteu aos 40 anos e já era padre há umas décadas. Porquê que um padre se converte? Porque passa da sua função à sua vocação. Porquê que o Papa Francisco diz para rezar por ele? É Papa. Dá para entender.
Também Isidoro de Sevilha nos deixa, em Alegoria e Escritura Sacra, a seguinte frase. Iosef typice Christi gestavit spedem, quid ad custodiam sancte ecclesia deputatus est. Deputatus significa encarregado. Então, da mesma forma que José, sendo imagem de Cristo, tal como foi, ou tal como gastou a sua vida pela gestação de Cristo, também gasta. Também é encarregado por proteger a Santa Igreja. Então tem uma lógica este José como patrono da Igreja. Mas ainda não ficamos por aí. A aplicação ao papado, vigário de Cristo, é também feita por Beda e mais tarde por Bernardo. Uma corrente doutrinária, localizada sobretudo no norte de Itália, vê José como um artesão de Nazaré, uma imagem linda, o qual trabalha com o ferro e o fogo para fazer obras bonitas e úteis. E essa é uma imagem de Deus Pai, o artesão celeste, ou ainda a imagem do Espírito Santo. Para entender o jogo de imagens para falarmos do mistério. E depois, claro, como sempre, a cascata de referências bibliográficas para quem quiser confrontar. Virtudes de José. As virtudes de José correspondem à sua função única junto da Sagrada Família. Neste sentido, os padres exaltaram o quê? A fé de José, a justiça de José, a sua pobreza, a sua castidade, a sua obediência a Deus, a sua devoção total a Maria e Jesus, a sua coragem, a sua confiança, a sua fidelidade. É um homem virtuoso. João Crisóstomo, de forma notável, expôs a psicologia religiosa de José. Agostinho colocou no valor os exemplos das situações vividas por José na vida espiritual dos cristãos. Orígenes indica como foi José que indicou onde Jesus se encontrava. Eles o procuraram e o encontraram no templo. Se vocês lerem esta passagem, vê-se como José, mesmo antes de Maria, sabe exatamente onde é que vai estar o filho. Não poderia estar noutro local que não fosse no templo, diz José. E havendo completado as 9 passagens, estamos dentro da hora, graças ao bom Deus, vou só deixar uma conclusão que penso que nos fará crescer. Depois deste percurso patrístico, nós vimos como a identificação de São José com Cristo faz parte da visão da identificação cristã com Cristo. Neste sentido, São José assume as feições do homem espiritual e dos apóstolos, pois a dolorosa fatiga de encontrar o Verbo, a imagem da peregrinação do cristão no caminho da fé para encontrar o Cristo. A gestação de Maria e todas as tribulações é o arquétipo da gestação de Cristo na alma do fiel. Termino com um texto de Orígenes que ilustra o discipulado de José, um caminho de fé do fiel nos nossos dias. Este homem morreu em 254 depois de Cristo. E deixou-nos este texto. Aprende onde o encontram aqueles que o procuram, de modo que tu, procurando juntamente com José e com Maria, o possas encontrar. Ao encontrá-lo, diz o evangelista, o encontraram no templo. Não o encontraram num lugar qualquer, mas no templo, e nem sequer simplesmente no templo, mas no meio dos doutores, interrogando-os e ouvindo-os. Procura, portanto, também tu, Jesus, no templo de Deus. Procura-o na igreja. Procura-o entre os mestres que estão no templo e que dele não saem. Se assim o tiveres procurado, encontrá-lo-ás. E para além disso, se alguém diz ser um mestre e não possui Jesus, ele terá apenas o nome de mestre. E é por isso que não se pode encontrar nele Jesus, Verbo de Deus e sabedoria de Deus. Orígenes.
E dito isto, terminei a apresentação e passamos, então, para as nossas perguntas. Para a grande alegria de quem realizou as perguntas. Oi, Jesus. Perguntas. Primeira pergunta. Poderia explicar novamente sobre a consciência humana e divina de Jesus, o verdadeiro homem e o verdadeiro Deus? Fizeram-se concílios e gastaram-se bibliotecas inteiras e dezenas de pessoas a pesquisar para responder a isto. Mas o Daniel vai tentar. E seja o que Deus quiser. Então é assim. Jesus é verdadeiro homem e é verdadeiro Deus. Deus é omnipresente e omnisciente. Tudo conhece, tudo sabe, está em todo lado. Mas não é todas as coisas. Se Jesus é Deus, logo, Jesus é Deus, logo Jesus sabe tudo. Mas se Jesus é homem, logo Jesus não sabe tudo. Porque sendo o verdadeiro homem, a sua humanidade não lhe permite que ele viva como um Deus na Terra. Viver como um Deus na Terra seria uma espécie de super-homem que voa, que não tem tentações, que não tem problemas, que tudo vence, que toca e tudo fica resolvido. Lembram-se das tentações do demónio? São exatamente essas. Se és Deus, atira-te deste pináculo. Se és Deus, toca nestas pedras e elas transformam-se em pão. Etc, etc. Estão a entender onde é que nós estamos? Então, Jesus faz um caminho de fé? Faz. E agora temos outro problema. A fé de Jesus, a fé em Jesus. Só que isto são argumentos muito mais longos, muito mais complexos dentro da dogmática e nós precisamos de muitos mais cursos para estruturar tudo isto. E iremos fazê-los. Sabendo que Jesus tem duas consciências na mesma pessoa, sem distinção, com distinção, sem confusão, são palavras conciliares, então a dupla consciência de Jesus vai lhe permitir, por um lado, continuar a ser um verdadeiro Deus, por outro lado, nunca deixar de ser um verdadeiro homem. No máximo, podemos dizer que Jesus, ao ressuscitar e ao subir aos céus, introduz a natureza humana no seio da vida intratrinitária, abrindo-nos as portas para que Deus possa fazer morada em nós. Mas isto já são questões de escatologia. Já chega, já chega. Segunda pergunta. Se tanto se fala de José desde a patrística, porque temos tão pouco material sobre ele, somente de piedade popular? E a resposta vem a seguir quando nós cuidarmos sobre a questão de São José na Idade Medieval e na época do Iluminismo, vulgo Idade Moderna. Portanto, até amanhã, se Deus quiser, esperem um bocadinho que ainda não é agora. Mas é amanhã que vamos falar disto. O declínio de José. Terceira pergunta. Se eram judeus que não acreditavam na vida eterna, como o primeiro José é paralelo a José, pai de Jesus, se há um descompasso na genealogia? Vão ter que esperar a aula só dedicada como José de Jacó e o José se fundem um no outro, um sendo imagem do outro. Teremos uma aula dedicada só a isso. Terminadas as perguntas, vamos aos recados. Finalizamos a primeira semana do curso. Misericórdia, já é a quinta aula? É uma semana sobre São José. Quem diria que haveria tanto para falar acerca deste homem desconhecido? Mas a culpa é vossa. Os alunos mais antigos já sabem. Pediriam para falar de Nossa Senhora, não foi? Começamos em maio, ainda não me calei. A culpa é vossa. Agora pedem para falar sobre o marido. Aí vai. Próxima aula, segunda-feira às 19, como é óbvio. Segunda à sexta, sempre às 19. Empenhem-se em fazer as aulas, como é óbvio.
valem a pena, na minha perspectiva. Para mim é um prazer poder fazer as aulas convosco. Todos os dias, Santa Missa, às 6h30 da manhã. Podem colocar as vossas intenções de oração no chat, que iremos ler no início de cada celebração, como quem já nos acompanha já o sabe. E nós criamos um grupo do Telegram. Este grupo do Telegram serve para quê? Nós fomos criando cursos, fomos criando eventos, grupos, dinâmicas, etc. Qual é o problema? Quem estava no curso de Teologia da Espiritualidade Mariana não faz Teologia das Aparições, então nós, para anunciarmos alguma coisa, temos, não sei, umas dezenas de grupos, então temos que ir a cada grupo clicar. Se nós migrarmos ao Telegram, só para termos um canal de recepção, nem sequer de envio, de recepção, em que, por exemplo, o link do YouTube em direto para a Santa Missa, a gente coloca no grupo do Telegram. Vai acontecer um novo curso, a gente coloca no grupo do Telegram. Vamos ter uma live super interessante com o Mariol. Colocamos no grupo do Telegram. Portanto, só mensagens de saída, sem conversas paralelas, de forma a que uma pessoa pega no telemóvel, vai ao seu grupo, tem o aviso, a notificação do Telegram e imediatamente tem ali toda a informação. Portanto, se não tem Telegram, peçam a alguém que vos ajude para poder entrar, tanto melhor. O link está no curso de São José. Para entrar, entra-se logo, que basta clicar, entrar no grupo, sim, e já está. Vale a pena, porque nós assim concentramos esforços para simplificar as informações. Até porque estamos com projetos interessantes no futuro para envolver não apenas os sábados, mas também para envolver dias de semana, com cursos de Mariologia, de estruturados, programados, com turmas e mais não digo. Dito isto, estamos exatamente às 8 horas, que nós queremos cumprir religiosamente. Exatamente, Maria Manuela, amanhã às 6h30, o seu grupo é o grupo número 1, exatamente o grupo número 1, porque são 4 horas a mais, não é? Assim sendo, para quem está a cursar Mariologia Bíblica até amanhã, se Deus quiser, e antes mesmo disso, vemos-nos, pelo menos nas intenções da Santa Missa. Aos restantes que não estarão connosco todos os dias, vemos-nos segunda-feira, às 6h30 da manhã para a Eucaristia, às 19h para o nosso curso de São José, e o próximo tema será São José na idade medieval, na idade moderna, para entender, afinal, porque é que São José praticamente desapareceu do mapa. Dito isto, uma santa noite para todos.